Muito bom, pessoal. Vamos lá, então, ó. Física B1, aula 11, ok? Galera, só para a gente se situar na matéria, né? A gente fez aí aula 10, a gente deu uma pausa para fazer exercícios, legal? E aí, o que eu estou pretendendo fazer? Ó, aula 11, a gente vai ver essas aplicações aí, essa aplicação, né? Do motor a combustão, motor lá do seu carro e um ciclo chamado de ciclo Otto. Na aula 12, na semana que vem, a gente vai ver a parte de refrigeradores. E aí lá na frente, na semana 13, eu paro para a gente fazer uma revisão de termodinâmica. Legal? Galera, vamos lá então. O que eu quero mostrar para você hoje é uma coisa aplicada que o Enem pode te cobrar, como já cobrou em uma questão. Legal? Então, galera, para isso, para a gente poder conversar, eu quero te apresentar aqui o motor do seu carro, ou motor a combustão, motor a explosão, motor a 4 tempos, enfim, o nome aqui é o de menos, legal? E te apresentar algumas peças mais para você entender legal como que funciona a história, legal? Não vou entrar em tanto detalhe técnico assim. Senhores, o que acontece? Essa é uma vista em corte lá do pistão do seu carro, beleza? O que acontece aqui? Você tem duas válvulas, legal, ó, que fazem com que entre em algum momento uma mistura de ar com combustível, legal? O combustível está ali para dar a questão da combustão e tudo mais, e o ar para ser a substância de trabalho. Substância de trabalho, o que é isso, Bruno? É alguém que vai movimentar esse pistão para mim, tudo bem? Então aqui, galera, a gente tem uma válvula de admissão, porque é por aqui que ela vai entrar na minha figura. E depois, galera, que vai acontecer aqui os processos que a gente vai conversar, eu preciso jogar fora o resíduo. Então aqui existe a válvula de exaustão, tudo bem? Então na minha figura, a mistura de ar com gasolina e com combustível, né, vai entrar pela esquerda e depois vai sair pela direita, ok? Gente, essa coisinha aqui vermelha é o quê? Isso aqui, galera, é uma peça do carro chamada vela, ok? A gente vai ver daqui a pouco o que ela serve, o que ela faz. Legal? Você tem aqui o pistão, né? O êmbolozinho que vai se movimentar. Ele pode fazer esse movimento de sobe e desce, que a gente está acostumado, não é, galera? Pistão subindo, descendo, isso aí a gente já está habituado. Agora, presta atenção nisso aqui. Essa figura aqui, galera, essa parte em preto e essa bolinha, representam duas peças do carro que fazem esse movimento de sobe e desce aqui, ó, do pistão, ser convertido em rotação. Caraca, Bruno, os caras fazem isso? É. Olha só, o nome das peças, só para você saber. Aqui nós chamamos de biela. E esse eixo, que na verdade, né, galera, isso aqui é uma bolinha, mas é porque está em corte. O eixo ele está passando aqui, ó, tudo bem? Esse eixo aqui, ele é chamado de virabrequim, ó. Brequim. De repente você já ouviu alguém usando esse termo, né? Assim, galera, não vou me preocupar muito com um detalhe técnico, mas só para você entender. A biela e o virabrequim, dá uma olhada só nesse desenho aqui para você perceber. O virabrequim, na verdade, ele é um eixo assim, né? Ele não é reto, ele tem umas partezinhas, uns dentes. E aí o que acontece? A biela é ligada aqui, ó, de maneira ser representado por essa linha preta, e aí esse movimento de sobe e desce do pistão, ok? Acaba fazendo esse eixo empurrar esse dente. Resultado prático, o eixo virabrequim rotaciona, legal? Então eu quero que você perceba que a biela e o virabrequim, ó, conseguem transformar esse sobe e desce num movimento de rotação. É uma coisa mais ou menos assim, ó. O meu sobe e desce aqui da mão gera uma rotação no meu cotovelo, ok, ó, beleza? A minha mão, olha aqui, né? Você viu? Aqui, ó, minha mão está subindo e descendo e o meu cotovelo acaba fazendo pequenos movimentos circulares por causa dessa distânciazinha ali, tudo bem? Isso aqui foi só para você entender a história. E outra coisa, pessoal, é sempre bom a gente entender que, na verdade, esse pistão ali, ele vai movimentar, né? Aqui, ó, ele já está em movimento, legal? Uma hora ele vai subir, outra hora ele vai descer. Ok aqui? Tranquilo? Então vamos começar a nossa história, pessoal. Eu vou começar, e eu vou sempre resumir a história por um gráfico. Eu vou começar num ponto
que eu vou chamar de A, né? O estado A, tranquilo? Gente, o que vai acontecer ali? Essa válvulazinha, ela abre, ok? Ela é empurrada para fora, ela dá uma abertura aqui, ó, tranquilo? E no que ela dá uma abertura, você injeta aqui, ó, ar mais combustível. Tudo bem? Então aqui dentro está preenchido de ar. Só que o que acontece, galera? Esse ar injetado com a válvula aberta está aqui em pressão. Pense, na hora que você abre a válvula, esse ar está vindo da atmosfera, não é? Ok? Então o que acontece? Se ele está vindo da atmosfera e a válvula continua aberta durante um período, então a pressão que ele está recebendo é uma pressão atmosférica, ok? Lembre-se, a pressão do gás se equilibra com a pressão de fora. Então, se há uma abertura, a pressão é a pressão atmosférica, tudo bem? O que acontece, galera? No que eu vou injetando ar, esse ar vai empurrando a biela para baixo, ok? A biela está nesse ponto, o ar entrando na pressão atmosférica, ele vai sendo o quê? Empurrado para baixo. Gente, se eu vou empurrar esse pistão para baixo, ok? Ó, se eu vou fazer daqui para cá, eu vou aumentar o volume, correto? Então, o que a gente teria nesse gráfico? A gente teria uma expansão isobárica. E por que isobárica, Bruno? Porque você lembra que aquela válvula está aberta e aí ela está recebendo o ar atmosférico, então ela está a pressão atmosférica enquanto empurra o pistão, tudo bem? Bruno, mas ele empurra forte? Aí é que está o detalhe. Ele empurra o pistão para baixo, porque inclusive ele já estava em movimento, lembra? Mas a força com que é empurrado não é tão grande assim, legal? Não é ainda o ponto onde eu quero chegar, o ponto onde realmente esse pistão recebe uma energia para ele começar a se movimentar muito bem, legal? Ali é só um movimentozinho calmo. Tranquilo, gente? Então, ó, você tem uma expansão isobárica e vai até o ponto B, tranquilo? Então, o tempo 1 é o tempo de admissão. Você recebe, injeta a mistura de ar com combustível, legal? E isso faz com que ali dentro, né, aqui ó, onde acontece a mágica, aumente de volume a pressão atmosférica. Lembra que a válvula ainda fica aberta. Então deixa eu anotar isso aqui para você. Tempo 1, admissão, injeção de ar mais combustível. E aqui vai rolar uma expansão isobárica. Isobárica. Ok, galera? Aí eu vou escrever PATM para você lembrar que é a pressão atmosférica. Tudo bem? Ó, essa pressão aqui, nessa faixa, é a pressão atmosférica. Tá bom? Não ficou feio demais. Pera aí, gente. Calma aí. Calma aí que... Isso. Assim. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Então a gente fez a primeira fase, o primeiro tempo do motor, que é o tempo de admissão. Legal? Então nesse momento o motor ele está se movimentando para baixo, que ele está expandindo. Só que vai chegar um momento, galera, que o motor desce, para e retorna. Tudo bem? Lembra que é um movimento de sobe e desce. Legal? Que é por causa desse esquema aqui, esse movimento de oscilação vira uma rotação. Ok? Mas Bruno, e aí? E aí que em algum momento esse pistão que veio aqui embaixo, ele vai subir. Tudo bem? Só que antes dele começar a subir, o cara vai fechar a válvula. Opa, se ele vai fechar a válvula, então quer dizer que a pressão não é mais atmosférica. A pressão agora começa a ser outro valor. E gente, vamos pensar comigo? Na hora que o pistão for comprimir o gás o pistão está aqui, ó. Ok? Aqui em cima. A válvula está fechada, a de admissão, a exaustão mais ainda, né? Porque eu não quero que se escape. E agora, galera, olha como está o meu gás. Ele está todo o quê? Comprimido. Provavelmente a pressão aumentou aqui, né? Porque já não é mais a pressão atmosférica. E tem outro detalhe. Gente, a subida que o pistão faz, ela não é lerda, ela é uma subida rápida. Então, galera, esse movimento do pistão em comprimir o gás, nesse tempo 2 aqui, é um processo rápido. E um processo rápido a gente chama de adiabático.
Pode crer? Então, galera, o que aconteceu ali? Aconteceu o aumento de pressão, aconteceu uma diminuição do volume e é um processo adiabático. Tudo bem? Então, como que eu represento isso no gráfico? Galera, no gráfico, para eu representar isso, seria algo mais ou menos assim, ó. Uou! Tranquilo? Repara, pessoal, que... Pera aí, calma aí. Vou fazer um negócio bonito aqui, ó. Uou! Com curvas, tudo bem? Gente, dá uma olhada aqui, ó, nessa linha. Tranquilo? O que eu consigo enxergar? O volume está diminuindo, tranquilo? Ok? A pressão está aumentando porque está subindo e o gráfico é de adiabática, ok? Então aqui a gente chega no estado C. Ok, man? Tranquilo? Então, galera, tempo 2 é o tempo chamado de compressão. Aqui, ó, vou colocar assim, compressão rápida. Se é rápida, galera, a gente chama isso de adiabática, né? Processo adiabático, aquele processo rápido, que não há troca de calor. Compressão rápida, seguida de aumento na pressão. Tudo bem, galera? Lembra que como agora a válvula de admissão está fechada, a pressão aumenta, ok? Eu apertei esse gás aqui. Legal? Tranquilo? Muito bem, show de bola. Bruno, e aí? E aí, velho, que é o seguinte. O pistão, naturalmente, né? E aqui está desenhada a biela, né? Deixa eu analisar aqui o desenho. A biela está aqui, tal, virar briquinha, aquela coisa toda. Meninos, assim, o pistão precisa descer. Só que se ele descer agora, ele não vai receber a energia que ele precisa para manter o movimento. Porque pensa comigo, ele fica subindo e descendo, não é? Se ele não receber um impulso, um empurrão, em algum momento você vai parando e seu carro vai parar de movimentar. Eu preciso, galera, dar um empurrão, eu preciso dar uma injeção de energia, eu preciso realizar um trabalho. Ok? A ideia total é essa, né? Empurrar, realizar um trabalho para dar mais energia cinética para o seu carro começar a andar. Então, galera, o interessante é, se aqui está numa pressão grande, seria de repente bom que esse gás empurrasse o pistão para baixo. Ah, é verdade. E aí o que os caras fizeram? Olha a sacada que eles tiveram, galera. Eles perceberam que a vela, né, a vela serve para dar uma ignição, uma faísca, um choquinho. Zzz. Lembra que aqui dentro tem ar e combustível? Cara, é uma mistura explosiva. Se você der um choquinho, zzz, você dá a ignição, a energia necessária para haver uma explosão. Então, meu amigo, quando chega aqui no ponto C, você tem a vela fazendo assim, zzz, ok? E quando ela faz, zzz, quando ela dá o choquinho, tranquilo? O que vai acontecer? Uma explosão. Então, meu amigo, aqui você vem para o passo número 3. Dá uma olhada aqui, a fase 3, ok? Válvula fechada, escape também, pistão tá lá em cima, lembra? Ok? Choque foi dado, zzz, tranquilo? O gás que está aqui começa a explodir. Então aqui, galera, vai haver uma explosão. O choque que a vela deu causa a explosão do ar e combustível, a mistura explosiva que estava ali desde então. Tudo bem? Resultado, galera, se ali vai haver uma explosão, cara, sua temperatura vai aumentar, pode crer, porque você vai ter uma injeção de calor, a explosão faz isso, né? Libera calor por causa da reação, e você vai ter um aumento na pressão, pode crer? A força com que o gás vai começar a empurrar esse pistão para baixo, as molequinhas aqui batendo, vai ser maior. Mas e o volume, Bruno? Olha só a doideira. Gente, quando explode, o pistão não explode e desce de primeira, não. Quando explode, o pistão ele começa a receber esse aumento de força e chega um momento em que essa força aumentando, de fato, consegue empurrá-lo para baixo. Então, na verdade, esse tempo 3 ele tem duas partes, ok? Aqui, a primeira, um aumento na pressão, aumenta a temperatura, né? Você está indo para cima desse diagrama, lembra? Você aumenta a temperatura, mas o volume permanece constante. Por quê? A pressão vai aumentando, a temperatura vai aumentando
e o pistão fica aqui, ó, ainda, pode crer? No momento em que a pressão atinge o pico, o mais alto ponto de pressão, aí, meu amigo, o gás empurra esse pistão para baixo de vez. Pô, Bruno, então peraí, explodiu, foi. Aí começou a esquentar, liberar calor. Rápido, tá, galera? Não é demorado, não. Começa a liberar calor por causa da explosão. Aí eu vou absorvendo, vou esquentando. Chega um ponto que eu começo a empurrar o pistão para baixo. Exato. Tudo bem, galera? Ficou clara essa parte? Vou de novo, hein? Você tem a explosão. Nessa parte, você acaba tendo uma injeção de calor por conta da explosão. Tudo bem? Aumenta a temperatura do gás, aumenta a pressão. E o volume fica ali, ó, esperando que a pressão chegue no seu valor mais alto, para a partir dali começar a empurrar com muita força. Pode crer? Aqui, ó, a pressão é grande, a força também é. Então, galera, quando chega no ponto D, ele de fato empurra o pistão. E aí, meu amigo, quando eu empurro o pistão, rápido, né? Meu pistão vem parar aqui embaixo. Tudo bem, gente? Ó, ele estava aqui em cima, se movimentou, e ele vem parar aqui embaixo, ó a setinha para representar que ele está se movimentando. E aí, galera, quando o pistão vem daqui para cá, vê se você concorda comigo que é uma expansão, porque agora o gás vai ocupar todo esse volume, tudo bem? Ele veio para baixo, houve uma expansão. E vai ser uma expansão rápida, porque o pistão desce rápido, uma expansão adiabática. Então, galera, de D para o estado E, por exemplo, né? Vou botar aqui, trata-se de uma expansão adiabática. Tudo bem, galera? Então, ó, repassa aqui comigo, porque essa fase aqui, de repente, é onde pode causar um pouco de confusão para você entender o gráfico, tá bom? Então, de C para D, o que que é? A centelha acendeu no ponto C, deu a explosão, começou a esquentar, aumentando a pressão. Quando chegou aqui, a pressão foi suficiente para empurrar o pistão para baixo. E aí você tem uma expansão adiabática. O volume aumenta, legal, de maneira adiabática. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, galera, deixa eu colocar aqui o tempo 3, ó, que é o tempo de explosão e expansão, explicado por escrito, tá bom? Ao haver a centelha, gente, a centelha aconteceu aonde? No ponto C, né? No estado C aqui do meu gráfico, foi aqui que deu aquele choquinho. Explosão, seguida de uma expansão rápida. Expansão rápida é uma expansão adiabática. Ok, galera? São dois processos aqui, ó, nesse tempo que a gente está falando. O primeiro processo foi, centelha acendeu, a pressão aumentou, houve um aquecimento por conta da explosão, tudo bem? Chegou lá no ponto D, a pressão chegou no seu maior valor e começou a empurrar o pistão para baixo até chegar no estado E, ok? Esse é o tempo 3 de explosão. E, gente, é um ciclo, né? O ciclo Otto. Para ciclo, a gente tem que voltar à condição original. A condição original, ó, era o estado A, tudo bem? Então, como é que eu vou fazer para retornar para o estado A? Gente, qual é a ideia? Quando teve a explosão você já viu, né? Causa resíduo, causa um monte de coisa que você precisa liberar. Liberar é exaustão, né? Eu ia falar alguma coisa aqui, é aqui, ó, liberar é na exaustão. Então, galera, todos os resíduos da explosão que estão aqui dentro, aquela fumaça que sai, aquela coisa que você precisa liberar, tudo bem? E como que você vai fazer para liberar isso, gente? Presta atenção. A válvula de admissão está fechada. A de escape, galera, eu vou deixar um pouquinho mais na frente aqui, ó. Pera aí, calma aí. Aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho... Eita! Aqui, ó, vê se dá para perceber que tem uma aberturazinha aqui, ó, no meu desenho, tá vendo? É bem pequenininha, mas tem um lugar que dá para o gás sair, pode crer? Então, galera, o que vai acontecer? O meu pistão, ele tá aqui embaixo, né, lembra? Explodiu, ele foi empurrado lá para baixo, pode crer? E aí, meninos, o que acontece? No movimento dele, lembra? Aqui ele está descendo.
Chega um momento que ele tem que parar para voltar a subir, não é? Presta atenção, nesse momento em que ele para depois começar a subir, essa parada rápida mantém o volume constante. Eu não estou dizendo que ele é constante o tempo todo, eu estou dizendo que naquele breve momento onde o pistão desceu, parou para começar a subir, ali onde ele para, o volume é constante, tudo bem? E aí, gente, o que acontece? Se eu abrir aqui, essa pressão do gás que está aqui dentro, grande, lembra? Porque ainda houve uma explosão, começa a diminuir. O gás começa a sair, né? Ó, começa a haver, de fato, a exaustão. Liberação do gás com seus resíduos. De boas? Então, no primeiro momento, galera, o meu gráfico ele faz isso aqui, ó. Ele está aqui no estado E, lembra? Ele diminui a pressão de maneira isovolumétrica. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque o meu pistão ainda está parado, mas lembra que ele vai voltar para começar a subir? Gente, essa válvula aberta e esse pistão parado, V igual a zero, né? Velocidade igual a zero. E depois subindo, vai fazer o que, gente? No momento em que o pistão sobe, ele empurra esse gás, esse resíduo, esse gás preto, essa fumaça que deu aqui, ó, ele empurra e ela começa a ser liberada na exaustão. Então, galera, esse processo do pistão empurrar o gás com a válvula aberta é algo muito parecido com o que estava acontecendo aqui, ó. Porque se a válvula está aberta, a pressão que já deu uma reduzida, ó, tá vendo? Agora vai ser a pressão atmosférica, ela se equilibrou com a pressão externa, tudo bem? E aí esse pistão começa a fazer o quê? Ele começa a empurrar, liberando esse gás. Ou seja, galera, vai haver uma redução do volume de maneira isobárica. É como se fosse a linha laranja, tá vendo? Ó, em cima da linha azul, legal? A linha azul é quando estava no começo, a linha laranja é quando está no final. E aí a gente fecha um ciclo. Então, tempo 4, exaustão. O que vai acontecer aqui? Redução. Na pressão. Ok, galera? Ó, o ponto E, a pressão vai caindo até chegar no ponto B, que é a pressão atmosférica. Redução na pressão é o processo isovolumétrico. Vírgula, seguido de compressão isobárica. Compressão isobárica, pessoal, seria do ponto B para o ponto A de novo. Tudo bem? Ó, aí eu colocar de novo a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, velho, presta atenção. Vamos passar aqui rapidinho para ver se você entendeu os tempos, ok? Então, tempo 1, admissão, linha azul. O gás vai entrando na pressão atmosférica, o volume vai aumentando cada vez mais. Chega no ponto B, o que acontece, galera? O pistão começa a subir e ele sobe empurrando o gás, agora já com as válvulas fechadas. E aí você tem a compressão adiabática. Pressão aumentou pra caramba, não foi? No ponto C, centelha, dá o choque, e aí a explosão vem seguida da expansão. Acontece assim, explosão, expansão. Tudo bem? Ó, primeiro explosão, depois expansão. E aqui, galera, o que vai acontecer? A pressão começa a dar uma reduzida, dar uma aliviada, né? E quando chega aqui, o pistão comprime o gás até retornar no ponto A e começa todo o ciclo novamente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Questão do Enem de 2016. Aqui, vou até colocar para você. Esse é o ciclo Otto, né? Tá, se você de repente não sacou, esse ciclo que se formou aqui é o ciclo Otto. Gente, página, cadê qual? 51. Questão número 1 do Enem. Está resolvida. Porque a questão do Enem te conta em resumo tudo que eu te expliquei, legal? E aí em algum momento fala assim, aonde que acontece a centelha? Cara, a centelha acontece aqui no ponto C, tudo bem? Por quê? Porque é ali que você tem um aumento na pressão. E de onde vem esse aumento de pressão? Porque a temperatura começou a aumentar bastante devido ao calor que você apareceu, que injetou por causa da explosão, tudo bem? Explosão libera calor
esse calor faz o ar esquentar, aumenta a pressão a ponto de empurrar o pistão novamente. E aí, gente, preste atenção, é aqui nessa parte da expansão que você tem o maior trabalho realizado. É verdade, né, Bruno? É o processo mais acima? Ah, é verdade. E outras coisas que podem aparecer. Galera, isso é uma máquina térmica, não é? É uma máquina térmica. Em que parte foi injetado o calor? Que tem que ter, não tem uma história assim? É o calor da fonte quente, é o trabalho, é o calor da fonte fria. Aonde que está esses três caras? Meninos, aonde que houve uma injeção de calor nesse processo? Foi aqui, ó, onde houve a explosão, lembra? A explosão da mistura com a centelha libera calor. Esse calor liberado é o calor que o gás absorve. O calor que o gás absorve é o calor da fonte quente. Então, meninos, preste atenção. É aqui, ó, nessa parte, CD, acendeu a centelha, né? Que você tem o QQ, o calor vindo da fonte quente. A fonte quente, nesse caso, seria o quê? A explosão causada. Pode crer. E, Bruno, onde que vai liberar calor? Gente, você acaba liberando o calor na hora que você libera esse gás aqui, ó. Tudo bem? No processo de exaustão. Quando você abre a válvula de exaustão e o gás começa a sair, o calor começa a sair também. Então ali, galera, você tem no processo EB uma fuga de calor. É o calor para a fonte fria. No caso, a fonte fria seria o ambiente, pode crer? O calor que estava aqui dentro foi liberado para fora na fonte fria. E o trabalho, galera? Não é um ciclo? Gente, todo ciclo, o trabalho vai ser como? A área interna dele, né? Então, ó, essa áreazinha toda pintada representa o trabalho do ciclo. Não que ninguém vá te cobrar para calcular essa área, não. É só uma questão de representação, tudo bem? É porque alguém pode te perguntar assim, no gráfico, o que representa o trabalho? Você sabe que agora, lembrou, ó, é um ciclo, é a área interna dele. Tudo bem? Muito bacana isso aqui, galera. Na moral, é uma das matérias assim que eu acho mais iradas. Tudo bem? Beleza? Então agora você sabe até coisa de mecânica, ó, biela, virabrequim e tudo mais. Tranquilo? Senhores, então, ó, com isso aqui, com esse a gente consegue fechar aí todas as questões da apostila. Você ouviu? Todas as questões da apostila foram resolvidas em vídeo. Vai? Tranquilo? Então, meninos, eu vou colocar para vocês, de repente, algumas questões a mais dessa parte aí, só para você exercitar, né? Para você ver a aplicação disso. E aí, na próxima aula, a gente faz a parte de refrigeradores, ok? Tranquilo? Refrigeradores na aula 12, né? Aula 11, aula 12, a gente faz essa parte. Ok, galera? Então, meninos, ó, dá uma olhada nisso aqui. É a cara do Enem cobrar um negócio desse. Aplicações, aonde que está a parte de calor, que é F, aonde que é a centelha, né, no ponto C, os processos. Dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui é uma forma muito bacana de você revisar todo o conteúdo. Legal? Beleza, galera? Fiquem com Deus. Beijos. Valeu!